Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele tempo, 2 dos discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer o sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles e aconteceu que, estando sentado à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o, serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Querido irmão, querida irmã, de lá para cá, a igreja continua repetindo no correr dos séculos: Cristo ressuscitou. E nós respondemos: ressuscitou de verdade, aleluia. Esta é a nossa convicção. Os vários grupos ou pessoas que fizeram a experiência do ressuscitado, e estamos acompanhando esse testemunho durante essa semana da 8ª da Páscoa, os vários grupos tiveram dificuldades num primeiro momento para reconhecer a presença do ressuscitado. No entanto, foram pessoas que se tornaram referência para a nossa fé. Eles se aproximaram de Jesus, perceberam os sinais que ele lhes oferecia, e hoje o sinal exuberante, a fração do pão, foi o primeiro nome da Eucaristia. Aqueles 2 discípulos de Emaús, imagino como eles iam cansados e abatidos para percorrer aqueles 11 quilômetros. E quando voltaram para Jerusalém, devem ter retornado a um só fôlego, sem cansaço. Aliás, o cansaço, muitas vezes ele é físico, mas em tantas ocasiões ele é muito relativo. Depende das opções que a pessoa faz, depende da disposição que ela tem no coração. A experiência do Cristo ressuscitado foi conforto, foi força para aqueles homens que estavam a caminho de Emaús. Andemos a Emaús, nós todos. Andemos onde o Senhor se manifesta
Digamos a Ele: fica conosco, Senhor, porque é tarde, o dia já declina. Participemos desse mistério, abramos os nossos olhos para reconhecer Jesus ressuscitado, saiamos para as várias Jerusaléns de nossas vidas para anunciar que Ele ressuscitou e está vivo. E a mesma experiência que nós fazemos, nós a encontramos na igreja, porque a igreja continua pelos séculos afora a dizer que Cristo ressuscitou. Palavra de vida eterna.